noite, começa o 15º programa Mundo Tecnológico, gravado aqui no canal 7 da NET. Esse programa é um programa especial, é o programa nosso de Natal. Então, em primeira mão, já desejamos a todos os nossos telespectadores um Feliz Natal e um ótimo ano de 2017, que venha cheio de paz, alegria, e vamos que vamos. Hoje, um programa voltado para a área de educação. Educação à distância, que é a grande chamada hoje do mercado está sendo isso. Junto comigo, estou aqui com a minha querida amiga, e vamos falar agora a minha diretora de TV. Eu posso falar agora que eu tenho uma diretora de TV, eu vou matar ela do coração, ela vai infartar daqui a pouco aqui. Seja bem-vinda, minha querida amiga Ângela Yoshiro. Boa noite, Deoclésio, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um programa Mundo Tecnológico e aproveitando que nesse momento de férias, só para não deixar os professores ficarem sossegados nem no período de Natal, né, Deoclésio? Com certeza. Estamos os Caxias aqui falando sobre o tema educação e praticamente iniciando uma série voltada especificamente para a educação, né? E nós pretendemos trabalhar aí algumas tecnologias que apoiam o professor. A intenção do programa de hoje é falar sobre como essas tecnologias podem ser utilizadas tanto na educação à distância quanto no dia a dia, até para que o professor possa enriquecer o seu trabalho. Muito bem, muito bem. Chegou uma pergunta, já aqui é assim, ó, a gente prepara o programa, mas as perguntas, a gente brinca nas redes sociais, as perguntas chegam assim, de monte, né, as loucuras aqui dentro. Me diga uma coisa, você como professora, como educadora, a nível tanto técnico, médio técnico, como superior, como foi o surgimento da educação à distância? Aqui, especificamente no Brasil, o processo de implantação da educação à distância começou a partir da Universidade Anhembi Morumbi. Eu tive, inclusive, o prazer de, quando eu comecei o mestrado em educação, na época eu estava fazendo uma pesquisa sobre filosofia da educação e comecei a migrar para essa área de tecnologia aplicada à educação. Basicamente foi a Anhembi Morumbi que começou todo o projeto de implantação, trabalhando com alguns softwares estrangeiros, inclusive, e ao mesmo tempo, paralelamente, desenvolvendo outras tecnologias. No primeiro seminário em que eu estava falando sobre essa história, sobre o processo de implantação, eu tive o prazer de conhecer um dos professores que trabalhou justamente nessa equipe de implementação. Então foram muitos testes para se identificar quais as ferramentas seriam mais adequadas para que se pudesse trabalhar com a tecnologia, né, mediando aí o processo de educação. E hoje, aqui no Brasil, praticamente já está caminhando para 20 anos, aproximadamente, logo depois do surgimento da internet, em 97, em aproximadamente 99 já se começou toda a implementação da educação à distância mediada por computador. Porque, na verdade, a educação à distância no Brasil, ela já vem muito antes com aqueles sistemas do Instituto Universal Brasileiro, que era por correspondência, o próprio telecurso, que hoje é o Telecurso 2000, né, os programas do telecurso de modo geral, que trabalhavam com também uma tecnologia com ensino à distância, mas através da televisão. Aliás, aproveitando, tem um vídeo, acho que a gente poderia colocar ele para falar um pouquinho aí. William, dá para soltar o vídeo aí? Que tá na agulha? Ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, skjønner vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er Nei. sant. Nei. Vil du ha en kopp varmt vann? Nei, da, det skal være fort gjort. Det Ja. skal vi se. Du bare gjør der.
Sånn. Ja? Da er vi i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Ikke sant? Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Åja, ok. Nei, men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der, og så sånn. Der. Så er du tilbake til den teksten du hadde sa. Ikke noe Ok, så den slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene Ja? på den måten der. Sånn. Da er lukket der, ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, Nei, altså. alt ligger lagret inni her nå. Da må du i tilfelle sette fyr på hele greia. Det er kanskje lite sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at ikke sant, når du har holdt på med skriftruller, Ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, det må til, vet du. Ja, men du, en til før du går. Jeg må bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner Ja. sånn, Ja, riktig. og så, hva har du kalt det? Blar. Jeg blar, Ja, bla videre. blar frem og tilbake. Ja. Og når, Teksten ligger der hele tiden. ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott. Fint det. Kjempefint. Ja, flott det. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Ja, du har det er på feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det, Ja, altså? du må åpne fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpen. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manual og så brukerveiledning. Det er sikkert den der. Der, vet du. Å ja, I den, der ja. står alt sammen. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Pegou no flagrante. Pegamos o nosso flagrante aqui, né? Flagrante delito, flagrante delito. Antes de a gente falar sobre a volta desse vídeo, só para que vocês entendam, hoje está tudo diferente aqui, né? O Caio não está aqui nas redes sociais hoje, porque como o programa é gravado, então a gente achou melhor fazer um programa mais descontraído, né? Um programa natalino, né? Que Deus ilumine as nossas vidas aí a partir de hoje também, de todos os dias aí que vem pra frente. Mas, Ângela, o que você pode comentar sobre esse vídeo? Então, nesse exemplo, ele mostra bastante a quebra de paradigma entre um ambiente que você está acostumado ou um sistema, porque aí nesse vídeo um dos padres ele estava acostumado a fazer a leitura através de pergaminhos. E o primeiro contato que ele tem com o livro é o momento em que ele não sabe como ler, de que maneira ele consegue interagir com aquela mídia, né? E no final das contas, ele está aí trabalhando um processo de aprendizado para se adaptar a essa nova ferramenta. Dessa ferramenta. Que é o que a gente chama também de tecnologias. Aproveitando, tem um livro chamado Tecnologias da Inteligência, do Pierre Levy, que ele trata das tecnologias de uma maneira mais ampla. Ele fala que, por exemplo, usar um glossário, uma tabela, uma lista, tudo que nós trabalhamos, por exemplo, dentro de um editor de textos, dentro de um PowerPoint, um Excel, são tecnologias da inteligência. E por quê? Porque essas ferramentas auxiliam a pessoa a organizar o pensamento, portanto, facilitam um processo de aprendizagem. Então, fechando, né, esse vídeo, ele ilustra o problema que nós temos muitas vezes num ambiente novo, em que você tem um professor que muitas vezes estava acostumado somente com giz e lousa, e livro didático, e começa a trabalhar com ferramentas diferentes. Então, é o que nós estamos tentando trazer, né? Exatamente. Então, e aproveitando, né, existem hoje vários tipos de ferramentas disponíveis no mercado, né? Primeiro, dá para citar algumas, se tem algumas, e elas são gratuitas, emendando já também, essas ferramentas são de fácil adaptação para o uso do professor em sala de aula, né? Dá um apanhado para a gente sobre isso. Perfeito.
Existem muitas ferramentas, inclusive ferramentas autorais próprias, que algumas universidades desenvolvem, ou escolas, para elas próprias, né? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais. Uma das faculdades que eu trabalhei, que foi a ESAB, Escola Superior Aberta do Brasil, trabalha com uma série de tecnologias inovadoras, mas uma delas é justamente uma ferramenta própria, uma ferramenta específica para essa faculdade, assim como diversas outras que trabalham aí com o seu próprio ambiente. Não é muito diferente do desenvolvimento de um site, por exemplo, né, em que se adapta àquele modelo. Hoje é o universal, que serve assim praticamente para tudo e é totalmente voltada para a educação, é o Moodle. É um ambiente virtual, é um ambiente em que se trabalha com aquele básico que seria, por exemplo, o uso de fóruns, lições, apresentações, questionários, provas. Ele já faz toda a correção de provas, entrega de tarefas. Atualmente, as versões mais novas, se o aluno postar uma tarefa, por exemplo, em PDF, para o professor fazer a correção é extremamente ágil, porque o professor, ao mesmo tempo, ele tem uma barra de rolagem, uma janela, em que ele vai avaliando o tema, por exemplo, um texto ou a atividade, e ao mesmo tempo, numa janela lateral, ele consegue lançar a nota e dar o feedback para o aluno. Infelizmente, são ferramentas que são pouco utilizadas. A maior parte das instituições fecha e trabalha somente com fórum. Então, a intenção hoje é justamente mostrar que existem outras possibilidades, existem outras ferramentas. Eu gostaria de solicitar a primeira figura. Podia mostrar a primeira figura? Podcast. Então, muito aqui interessante isso aí. Nós temos um exemplo de um ambiente virtual em que nas abas em cima existe uma estrutura de texto, uma estrutura de vídeos e uma série de outras possibilidades. Uma delas, que é uma ferramenta ágil, simples e pouco utilizada, são os podcasts. As ferramentas, o podcast nada mais é do que um arquivo em áudio que você pode gravar e disponibilizar através da plataforma, como você pode utilizar comentários de outros, de especialistas. A CBN, por exemplo, a Folha de São Paulo também, disponibilizam muito material em forma de podcast. Então, você pode trazer o comentário de especialistas de um determinado tema para dentro do seu curso, para dentro do seu ambiente. Outras ferramentas, aí sim, eu vou solicitar o vídeo 1. Vídeo 2, né? Vídeo 2, vídeo 2, Ilha. Aí. Sejam bem-vindos ao programa Mundo Tecnológico. Meu nome é Ângela e hoje falaremos sobre tecnologias para o ensino à distância. Enviem suas dúvidas através dos nossos canais Facebook/Programa Mundo Tecnológico e WhatsApp 996712515. Muito bem, muito bem. Você perguntou se algumas ferramentas são gratuitas. Essa é uma ferramenta gratuita. Que pode ser utilizada, as pessoas podem trabalhar. Eu estou falando de uma plataforma que é o Moodle, mas até mesmo dentro do próprio Facebook. A pessoa pode utilizar, porque esse avatar é VOKI, o nome dele, VOKI. Você entra, cria uma conta. Se você tiver uma conta gratuita, você tem direito a um avatar apenas. Mas você pode ir modificando esse avatar e compartilhar. Sempre que você tiver uma introdução a um tema, um comentário, alguma coisa diferente, você pode modificar esse avatar e compartilhar, inclusive, na sua página de Facebook, no seu blog ou num ambiente de educação à distância. E outra coisa que é interessante, só até lembrando, a gente também, o programa Mundo Tecnológico, tem o seu podcast também, né? Quando a gente fazia a rádio, a gente tinha todos os programas, quando concluía, a gente subia no podcast também. Mas em breve, também teremos podcasts curtos agora sobre resumos dos principais programas que vão rolar e que estão rolando aqui dentro com a gente. A gente vai chamar um breakzinho, tá? E a gente vai voltar
em breve, para falar sobre o público-alvo da educação à distância. Impressão de fotos é na Matrix Digital. Impressão em papel fotográfico com alta qualidade. Prazo de entrega em 1 hora. Você consegue enviar as suas fotos sem sair de casa. É só clicar e enviar pelo site matrixdigital.com.br. Aqui você encontra as opções ideais para fazer um presente personalizado e oferecer um objeto inesquecível em datas especiais. Impressão em papel colchê. Álbuns, porta-retrato, tamanhos padrão e fora de medida. Impressão em grandes formatos. Fototelas, tamanhos personalizados. matrixdigital.com.br. Temos softwares para diversos segmentos, customizados de acordo com a sua necessidade e totalmente de acordo com a legislação fiscal vigente. Equipamentos como emissores de cupons, leitores, impressoras etiquetas, gavetas, teclados programáveis, balanças, as melhores marcas do mercado. Kit SAT completo, com software de gestão, impressoras e bobinas e o aparelho SAT. Pelo menor preço da região, cobrimos qualquer oferta. Consulte-nos. Voltamos para o segundo bloco do programa Mundo Tecnológico. Com certeza, o nosso programa de Natal, recebendo em nossos estúdios a nossa querida e amiga professora Ângela Yoshiro. Eu tenho que falar, logicamente, dos nossos apoiadores culturais, né? As empresas que nos acompanham, que nos ajudam aí. O FIT, a Flextronics do Instituto de Tecnologia, o Parque Tecnológico Sorocaba, a CDC Informática, a Microgênio, a fábrica de software, a Matrix, imagem e foto digital, a Vidartec, Vida, Arte e Tecnologia, e o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. E o Colégio Portal do Éden, do nosso amigo Randall. Professora Ângela. Dona Ângela é dura, hein? Vocês devem escutar Dona Ângela direto em sala de aula, né? Eu já escutei, ô professor, né? Ô tio, até isso eu já escutei, cara. Então, professora Ângela, chegou uma pergunta aqui de uma internauta, através do nosso canal aqui no Facebook. Para quem não sabe, facebook.com/programa Mundo Tecnológico, e o nosso WhatsApp que é o 15996712515. O Caio não gosta de divulgar, mas eu também gosto de divulgar. O Instagram que é o Programa Mundo e o nosso Twitter que é o @MundoTech2015. Mas muito bem, chegou uma pergunta aqui da Amanda Nieri, da Faculdade Sumaré. Faculdade Sumaré, hein? Estamos bem, hein? Chegou aí de Sumaré, Sorocaba já está chegando em Sumaré, meu, tá boa a coisa aqui. Qual o público-alvo da educação à distância? O público, pensando assim, no aluno, aquele que vai receber esse processo de educação, é bastante diversificado. Então, nós temos apesar do pessoal específico da área de educação, também sou formada na área, ser um tanto contra a tecnologia para as crianças, mas as crianças se adaptam rapidamente com esses processos. Eu mesma trabalhei com um ambiente virtual da UPET, específico para crianças, então nós trabalhávamos com uma comunidade virtual em que as crianças, a partir de 4ª ou 5ª série, já interagiam com crianças de outras unidades, de outras escolas que também trabalhavam com aquele mesmo sistema de ensino. E é bastante interativo, as crianças, claro que trabalham com isso com muita facilidade.
Um outro público muito novo, recente e que trabalha muito bem é justamente o público, hoje em dia já não sei mais se é politicamente correto, mas com o público da terceira idade, com o público mais idoso. Minha mãe, por exemplo, concluiu a faculdade, né, há aproximadamente 4 anos, exatamente por um curso à distância. Tem uma faculdade em Sorocaba, à distância, que é, se eu não me engano, a Unitem, né, a Universidade da Terceira Idade, é isso? Sim, também. Eles fazem esse tipo de trabalho? Da terceira idade, sim. Mas eles não fazem EAD, né? Não fazem à distância. Tá. Eles têm várias atividades, inclusive ligadas à tecnologia, mas não específica à distância. E é um público interessante, porque muitas pessoas, dependendo da situação, né? E assim, muitas pessoas não têm, às vezes, disponibilidade de locomoção, ou até o tempo para ir todos os dias frequentar uma faculdade num período específico. E às vezes até vergonha de voltar para uma sala de aula, dependendo, né, da idade da pessoa, acaba achando que não vai se adaptar muito bem a uma sala de aula com jovens, com adolescentes, e se adaptam bem a esse formato de ensino à distância. Agora, um detalhe é que normalmente ou a pessoa tem assim uma certa autonomia, porque ela estuda bastante, ela acaba muitas vezes precisando estudar mais no ambiente à distância do que numa sala de aula que ele pode chegar e simplesmente fazer de conta que está aprendendo, né? Na educação à distância, ele tem que participar um pouco mais, tem muita leitura. Então, se uma pessoa depende de outra, sabe aquelas pessoas que são empurradas pelo grupo? O curso à distância não é para essas pessoas. O grande lance que eu vejo, por exemplo, isso hoje está virando uma febre, né? Faculdade à distância, cursos à distância, está virando uma febre hoje, né? E aí tem alguns cursos que são semipresenciais, né? Tem outros cursos que nem presença tem. Então, tudo acontece online, né? Tem alguma diferença, Ângela, entre, por exemplo, eu fazer uma faculdade, nesse caso à distância, com ele sendo semipresencial e o não presencial, a nível de aprendizado, por exemplo? Existe. Justamente, é interessante a professora ter comentado, porque a Faculdade de Sumaré foi exatamente uma das primeiras que implementou uma graduação semipresencial. E era um formato, hoje está um pouco diferente, mas era um formato muito interessante, porque eram turmas diárias, de segunda a sexta, mas com horário reduzido, das 6 às 8 ou das 8 às 10. Então, para São Paulo, que é o pessoal que fica muito tempo no trânsito, então aqueles que saíam mais cedo do trabalho iam para a faculdade, mas saíam cedo, porque 8 e pouquinho já estavam saindo da aula, e ainda dava tempo de chegar em casa em tempo hábil, de pelo menos comer alguma coisa, descansar, porque uma das coisas que inviabiliza o estudo para pessoas que muitas vezes trabalham em grandes centros aí comerciais é o tempo de locomoção, né? E o semipresencial, ele divide a carga. Então, o aluno precisa estudar bastante, tem uma carga grande de trabalhos e atividades em casa, mas ele não deixa de ter o contato presencial para a graduação. É muito importante esse contato presencial. É muito bom. Né? Nas ETECs, no Centro Paulo Souza, nós temos um formato assim para os cursos técnicos, inclusive. Inclusive se dá aula de sábado. Sim. Na ETEC aqui no Fernando Prestes, isso aí. No Exatamente. Fernando, você dá aula disso? Através do... tá vendo? O polo é no Fernando Prestes, aqui em Sorocaba, né? E os alunos estudam durante a semana e no começo é uma briga, né? Porque os alunos esperam a aula de sábado para depois começar a fazer as atividades. Só que o formato, na realidade, ele orienta o contrário, que o aluno já inicie os seus estudos durante a semana, assistam os vídeos, participem aí com o tema, e aí deixe o sábado tanto para tirar dúvidas, quanto para se aprofundar um pouco mais
no tema junto com o professor e os colegas, né? E o grande lance que eu vejo vamos pensar na seguinte condição. Hoje, você acha que uma pessoa, um aluno, que vai fazer um EAD, um ensino à distância, ele vai ter a mesma qualificação, dependendo do curso que ele for fazer, ele vai ter a mesma qualificação, por exemplo, de um cara que frequenta uma sala de aula constante? Do ponto de vista técnico, talvez até mais. Porque do ponto de vista técnico, do conhecimento específico... Ele vai ter que buscar, né? Ele acaba se tornando mais autodidata, ele se torna mais autônomo no estudo. E ele amadurece mais os conteúdos. Do ponto de vista social, não. Porque a escola, nós não podemos esquecer que ela não é... o convívio social, né? Ela não é apenas uma forma... apenas para os conteúdos, né? Ela não joga apenas os conteúdos. A escola também tem essa situação de fazer um trabalho em grupo, de ter que conviver com as diferenças sociais, com as diferenças intelectuais, culturais, e nesse aspecto a educação à distância ainda está se adaptando, né? Até para se buscar um trabalho como as wikis, por exemplo. Nós temos aí ambientes colaborativos em que as pessoas vão trabalhando de uma maneira mais completa e social. Vou aproveitar, para pedir a próxima figura. Tem mais 2 figuras que mostram ambientes colaborativos virtuais. Esse é um ambiente chamado Second Life. Muita gente acha que são apenas jogos, mas é um ambiente que eu utilizo bastante, inclusive na faculdade que eu comentei, na ISAB. Ela fornece uma plateia, um ambiente de estudos, em que você pode agendar com os alunos para que, vejam lá na imagem, que aparece ali um vídeo, aparece uma apresentação, então você pode criar um seu PowerPoint e fazer uma apresentação, um seminário para várias pessoas, e eles acabam, de certa forma, tendo um contato social, porque estão tendo contato com os avatares, né? Que são esses bonequinhos virtuais. Eu tive uma experiência muito interessante na época que eu estava trabalhando na Anhembi e na ISAB, e no Politécnico aqui de Sorocaba. Que o pessoal da ISAB eram meus alunos apenas virtuais. Era uma pós-graduação totalmente virtual. Só que tinha uma característica, além de ter alunos do Brasil todo, tem alunos de Cabo Verde e de Angola, por falar em português também. Os alunos, tanto da Anhembi quanto da Sumaré, eram cursos semipresenciais. E o pessoal do Politécnico era um curso totalmente presencial. Então, cada um tinha um contato comigo diferenciado. Tinha gente que só conversava, só tinha contato por escrito, e outros que conheciam porque conviviam diariamente. E em finais de semestre, eu fazia alguns treinos, como aqueles trabalhos de conclusão de curso, em que alguns projetos mais interessantes, que o tema servia para todos, e ali eu tinha técnico, graduação e pós-graduação, num mesmo seminário. Eles trocavam uma riqueza de informações, primeiro porque o pessoal de Angola adorava, porque tinha contato realmente como se estivesse numa sala de aula dentro do Brasil. E o pessoal aqui, mais ainda, porque, nossa, conhecia alguém de outro país, uma pessoa estrangeira que está fazendo um curso, que está apresentando um trabalho. É um ambiente muito rico, as pessoas acham que é somente para jogos, é um ambiente totalmente gratuito, que os professores podem utilizar até mesmo num curso presencial, para criar uma dinâmica diferente, para que o aluno faça um treino, ao invés de começar um seminário direto para 40 alunos numa sala de aula, ele pode criar primeiro um avatar para um laboratório de testes e depois fazer as correções para uma apresentação diferenciada, né? E voltando até como eu também dei aula há muito tempo, então a gente preza muito pela educação também, né? Preza muito pelo conhecimento, né? Eu acho que o professor hoje, o mestre, né? A gente fala de mestre porque a gente pode se colocar como mestres, né? O professor tem o dom de ensinar. Existem professores e professores, né?
Então existem professores que têm o dom de ensinar, que têm o poder da palavra, que com poucas palavras a pessoa já consegue interpretar e consegue entender o que o professor está querendo dizer. E tem professores que você pode falar que eu chamo de voz do Brasil. Sabe por que voz do Brasil? Porque todo mundo escuta, mas ninguém presta atenção, né? Então, a gente começa a ver esse crescimento dessas formas de educação hoje, né? E a gente vê que nós, professores, ficamos até meio retraídos, né? Retraído assim, nós ficamos, por exemplo, o pessoal do EAD principalmente, a gente fica muito atrás, a gente não está na linha de frente, a gente é apenas mais um ali, né? E isso cria-se dentro da gente aquele... Nossa, mas será que realmente o aluno está aprendendo? Você não está olhando no olho dele, porque se torna uma coisa muito virtual, deixa ter aquele negócio do tato, né? Do olho no olho, dente no dente, né? Cara a cara ali, teto a teto. E até aproveitando disso, nesse bolo do negócio, eu acho que esses cursos EAD, eles são cursos chamados basicamente construtivistas, né? Porque o aluno tem que criar o conhecimento dele a partir dele mesmo. Porque você vai passar uma atividade para ele, ele indiretamente, ele vai ter que correr atrás do negócio, né? Ele vai correr atrás do negócio, né? Se ele não correr atrás do assunto, ele não vai ter a continuidade do processo, né? Então, isso eu acho muito legal a gente ter uma explanação sobre isso, que a partir do momento que você cria um processo construtivista, porque isso aí acaba sendo um construtivismo puro, isso aí, né? Você consegue visualizar, deslumbrar uma coisa que o aluno tem que ir atrás do conhecimento dele. Não que o aluno que não esteja na sala de aula, com o professor lá orientando, explicando, não vai ter que fazer isso. Mas ele, do EAD, vai ter que ter muito mais preocupação quanto a isso, né? Sim. Você falou do construtivismo, vai numa linha paralela, que é de Vygotsky, que construtivismo vem basicamente de Piaget, né? E, inclusive, fica a recomendação de mais uma leitura aí, que é Pensamento e Linguagem, de Vygotsky. Ele foi um teórico, eles não chegaram a se conhecer, inclusive em vida, esses dois autores, mas Vygotsky trabalhou muito a questão da mediação, que é o que hoje nós chamamos, nós trazemos para o ambiente de estudo virtual, a figura do professor mediador. É aquele que é a mesma figura do orientador, né? De certa maneira, quando você vai fazer um mestrado, por exemplo, quando você está numa pós-graduação, você tem um mediador. Por quê? Fazendo uma analogia, porque nós já tivemos um programa anterior falando sobre coaching. Segundo. É um processo muito semelhante, porque a função do coaching é justamente trazer à tona o potencial daquela pessoa a quem ele está orientando. O orientador e o mediador também têm essa função. Ele apenas vai dando pistas, ele vai orientando. É como o pai que, quando o filho está aprendendo a andar, apenas apara, observa, retira alguns obstáculos do caminho, evita que a criança se machuque, mas tem que deixá-la levantar, tem que deixá-la cair e vai incentivando, né? Muitas vezes até vai atraindo, vai lá para frente, chamando, venha, para que a criança vá caminhando, se sinta estimulada a dar continuidade. Então, eu vou até comentar um negócio com você, que há muito tempo atrás, na escola que a gente trabalhou juntos, né, indiretamente, eu acabei criando um método de ensino, que esse método de ensino hoje é usado por quase todo mundo. Exatamente. Que eu baseei no construtivismo para me criar esse método. Eu falava assim, em sala de aula, o professor entra mudo, sai calado e o aluno aprende. Porque eu acho que a grande dificuldade do aluno hoje, ele tem preguiça de ler, ele tem preguiça de pensar. E depois com o advento do Google, então, piorou, é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vai lá, dá um Ctrl+C, vai lá, dá um Ctrl+V, está feita a minha pesquisa. Então, quando eu criei essa ideia desse método, que eu bolei esse método de ensino, eu pensei assim, olha, eu, professor, eu tenho que orientar, mas eu posso ter, numa sala de aula, várias pessoas fazendo assuntos diferentes e eu poder orientar cada um de acordo com a necessidade que cada um vai precisar.
Eu não necessariamente... Que é Paulo Freire. Paulo Freire. Né? É Paulo Freire. Paulo Freire. Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? Eu lembro, a gente tinha lá 20 alunos na sala de aula, um mexendo com Windows, outros mexendo na época, né? Era Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, VB, cada um mexendo com um assunto diferente. Exatamente. E eu, professor, eu era apenas um mediador. E o meu tratamento com o aluno era como? Eu, o aluno, no pé do ouvido. Então, eu dava atenção para o aluno no pé do ouvido. Eu tinha um VIP com o aluno. Isso, exatamente. Né? Isso, eu acho que o EAD faz muito disso. Exato. Né? Só que você não tem o contato físico, né? Que nem esse contato que a gente tem, tá teto a teto. Mas a gente tem o desenrolar do negócio, que eu acho muito interessante isso aí, né? Então, vamos chamar um break, então. Vamos chamar um break e a gente já volta. Impressão de fotos é na Matrix Digital. Impressão em papel fotográfico com alta qualidade. Prazo de entrega em 1 hora. Você consegue enviar as suas fotos sem sair de casa. É só clicar e enviar pelo site matrixdigital.com.br. Aqui você encontra as opções ideais para fazer um presente personalizado e oferecer um objeto inesquecível em datas especiais. Impressão em papel colchê. Álbuns, porta-retrato, tamanhos padrão e fora de medida. Impressão em grandes formatos. Fototelas, tamanhos personalizados. matrixdigital.com.br. Temos softwares para diversos segmentos, customizados de acordo com a sua necessidade e totalmente de acordo com a legislação fiscal vigente. Equipamentos como emissores de cupons, leitores, impressoras etiquetas, gavetas, teclados programáveis, balanças, as melhores marcas do mercado. Kit SAT completo, com software de gestão, impressoras e bobinas e o aparelho SAT. Pelo melhor preço da região, cobrimos qualquer oferta. Consulte-nos. Voltamos para o terceiro bloco do programa Mundo Tecnológico, gravado, lógico, programa de Natal especial. Não se assustem, a partir de agora vocês vão ver alguns efeitos especiais na sua televisão. Solta o som aí, vamos rolando. Vamos rolando essa novidade que nós estamos trazendo aqui para dentro do programa agora. Professora Ângela, que tipos de ferramentas são mais atrativas para o ensino à distância? Essas que estão surgindo aí na tela. Olha que legal, essas são as ferramentas. Existe um tipo de tecnologia que se chama realidade aumentada. A realidade aumentada, ela tanto pode ser utilizada no ambiente virtual quanto no ensino presencial também. Vou aproveitar, hoje é dia de ficar fazendo propaganda de tudo, né? De pode fazer, lógico, fazemos fazer. Instituições de ensino, livros e tudo mais. Existe uma feira chamada Feira de Arte Eletrônica, que acontece todo ano em São Paulo, ali na Paulista, no prédio da Fiesp, aquele prédio triangular da Fiesp, que sempre acontece entre o mês de julho e agosto, que mostra muitas tecnologias. O intuito da feira é arte eletrônica, mas ela trabalha muito justamente com realidade aumentada. Inclusive, alguns projetos dos alunos, tanto da Sumaré quanto da IMB, na época que eu trabalhava nessas instituições, foram selecionados, porque a gente colocava como um desafio para os alunos, como um trabalho de conclusão, para que eles desenvolvessem alguma coisa em realidade virtual ou em realidade aumentada.
E os projetos muitas vezes acabavam sendo selecionados, jogos inclusive, né? E aí participaram, chegaram a expor nessa feira. Existe uma série de outras tecnologias que também podem ser utilizadas. Então, a gente comentou aqui do ambiente, né, virtual de ensino, que é o Moodle, e ele tem desde textos, apresentações, podcasts, vídeos, palavras cruzadas. Muita gente não conhece, são plugins que você pode fazer instalação, são plugins gratuitos. Quem não souber pode entrar em contato com o pessoal da Vidartec, Arte e Tecnologia. Isso, com certeza. Nós damos todo o suporte para instalação e desenvolvimento de um curso à distância, inclusive com essas ferramentas, que são ferramentas que a gente chama de LMS. É um padrão de código específico, lembra um pouco do XML, né? São aqueles padrões de sockets que conversam aí entre vários sistemas, em que você pode trabalhar aquele VOC que eu mostrei, aquele avatar simplesinho, né? Ele trabalha com uma ferramenta muito parecida com esse sistema de LMS. Por isso que ele consegue conversar aí com vários ambientes. Os fóruns, que são os tradicionais, os chats, que mais? O Second Life, né? Que nós estávamos mostrando, são assim algumas das ferramentas que os professores podem utilizar e enriquecer o conteúdo. Tem uma vantagem nos cursos à distância, é que você tem um planejamento maior. Você consegue preparar o seu material e a partir daquele básico, você só vai enriquecendo. Você não precisa ficar trabalhando com o mesmo conteúdo, sempre do mesmo jeito. É mais ou menos o que está acontecendo com o nosso programa, né? Sim. Diferente de todos que nós fizemos. Sempre mudando. Você estreou o primeiro programa, você fez o primeiro programa, quando nós estreamos a TV. O primeiro programa gravado está sendo com ela. Se imagine que responsabilidade que está com isso aqui dentro, né? Então, como nós temos perguntas da plateia, seu nome, por favor? Boa noite, meu nome é Sérgio, sou professor da área de tecnologia e eu tenho uma pergunta para a professora Ângela. O ensino à distância, cada ano que passa, ele está se especializando mais, né? Cada dia surge uma ferramenta diferente, uma maneira mais ousada de chamar a atenção dos alunos. Agora, com toda essa tecnologia que está surgindo, com o preparo cada vez melhor, mais especializado dos professores, dos tutores que estão atuando na área, ainda existe algum tipo de resistência com relação ao mercado de trabalho, porque a diferença entre o ensino à distância e o ensino tradicional, aquele ensino tradicional presencial, ainda existe alguma resistência no mercado? Por incrível que pareça, a maior resistência vem justamente do ambiente educacional, do ambiente acadêmico. Até por conta de carga horária, também de formato. É interessante que as empresas, o ambiente de trabalho corporativo, aceita melhor as pessoas formadas no ensino à distância. Aliás, poucos se importam de fato com esses aspectos, até porque hoje muitas empresas estão mudando o seu formato de seleção de pessoal e buscando mais o portfólio, as realizações e as ideias dos recém-formados ou dos profissionais do que propriamente o currículo. Agora, as escolas, as instituições de ensino mantêm essa resistência, um certo preconceito dentro do ambiente acadêmico. É muito comum, às vezes, num curso de capacitação ou num congresso ligado à área de educação à distância, professores torcendo o nariz, desdenhando, falando que não acreditam no sistema, mesmo estando trabalhando nesse formato. Tem muito a ver com o que o Deoclésio havia comentado sobre essa quebra, essa mudança de formato. Porque quebra muitas de vezes paradigmas. É uma quebra de paradigmas. Porque muitas vezes o professor, ele se vê como... ele não entende qual é o papel dele nessa situação, porque até então ele era o centro das atenções.
Que é o grande lance, né? Quando você sobe no pedestal ali, que você fica no ponto mais alto, você se sente o cara, né? Então, esse é o grande diferencial, né? Então, eu sou professor, eu sei, vocês... Porque existem muitos professores assim, né? A gente conhece, né? Eu conheço vários assim. Então... Destitui um pouco aquele instrumento de poder, né? Exato. E eu vou até mexer com uma coisa aí, né? Vou mexer uma coisinha interessante aí nesse negócio de ensino, que eu, como gosto da área de ensino, né? Eu cresci no meio do ensino, eu sempre falo uma coisa, normalmente, principalmente nessa área nossa de tecnologia, um bom programador, nem sempre, quase a totalidade, ele não é um bom educador. Sim. Por que ele não é um bom educador? Porque ele tem um conhecimento técnico. Ele não tem aquela elevação, né? Que nem, por exemplo, nós tínhamos um grande problema, né? Vamos falar da ETEC, na época que a gente deu aula, a gente tem um grande problema. Qual o grande problema que a gente tinha? Era um problema assim, você pode dar aula porque você é formado nesse assunto. Agora veja bem, quando você forma um técnico na área de TI, um analista de sistema, um analista de suporte, um programador, um consultor, o caramba 4, ele não tem conhecimento pedagógico. Nem sempre, porque no curso técnico não tem disciplinas pedagógicas. E agora, ele se torna um capacitado para dar uma aula de TI, de tecnologia, porque ele é formado na área. Mas ele não tem o conhecimento pedagógico. Normalmente ele não tem aquela base pedagógica para quem fez, que teve as disciplinas da área da pedagogia, que fazem parte do curso curricular, eles não têm. Então a vida deles é técnica, diferente da área pedagógica. Então hoje, a gente fala o seguinte, eu acho que tem muita coisa para se melhorar no ensino, nesse sentido, né? Porque o técnico que é técnico, se ele não tem um conhecimento pedagógico, eu acho que não é que ele não tem condição, falta para ele aquele complemento de ser um professor. Né? Na verdade, é por isso que a orientação hoje do MEC é que, tanto para o ensino fundamental e médio, os professores basicamente solicitado ou exigida a licenciatura, mesmo para quem é um graduado em qualquer área, porque isso não acontece só na área de tecnologia. Sim. Todas as áreas específicas, eu trabalhei numa escola médica em que isso acontecia com muita frequência. Os melhores médicos, muitas vezes, não eram os melhores professores. Então, eles precisavam dessa capacitação, de um apoio, de um suporte pedagógico, porque se deixasse, eles entravam falando termos técnicos, saíam falando termos técnicos, e o aluno, também médico, também formado, nem conseguia perguntar, até por vergonha, porque, afinal das contas, ele também era um médico. Sim. Né? Estava fazendo uma residência, muitas vezes. E, aliás, é uma instituição que também trabalha com ensino à distância, que é a SJT, e eles trabalham com ensino na área de saúde, formação de cursos de residência médica à distância. Né? É um formato muito interessante, trabalham inclusive com podcasts, com material, e eles são uma editora também. E acontecia isso, assim como o pessoal na área de contabilidade, as engenharias, arquiteturas, aquele técnico, muitas vezes, aquele que é o que mais conhece, tem muitas vezes dificuldade. Daí as orientações ou até a exigência de licenciatura e do próprio mestrado. Porque no mestrado, qualquer área de mestrado, há essas disciplinas pedagógicas. Que nem eu sempre falo, hoje não porque eu fiz isso, né? Todo mundo fala, eu mexo com tecnologia há 25 anos, mas a minha formação não é tecnologia, eu sou formado em filosofia, que é a mãe de todas as ciências. Exatamente. Né? Todo matemático acaba se tornando filósofo. Todo matemático, normalmente, assim, todo matemático acaba se tornando, fazendo filosofia, às vezes por tabela, e todo cara que fez direito, indiretamente, acaba fazendo isso, também. Porque uma coisa tem a ver com a outra, está integrada, né? Por isso que a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? E
E esse conhecimento que a filosofia me deu, principalmente eu tinha uma disciplina dentro do curso de filosofia chamada lógica. E isso é a coisa mais sensacional para quem desenvolve, como eu gosto de desenvolver. Então, era prato cheio. A gente tinha uma disciplina de psicologia, que é de conhecer, o programa que nós fizemos quarta-feira aí, né? 2 quartas-feiras atrás aí, né? Já 2 quartas-feiras atrás, nós fizemos com a Débora Del Grossi, a psicóloga, mostrou muito isso, né? Que a psicologia também está integrada com todo esse mundo, com toda essa loucura que a gente vive, né? Então, eu acho que hoje o ensino à distância, ele veio para ficar, né? Eu acho que é uma... e até legal nessa história do ensino à distância, o mais interessante de tudo é que às vezes eu trabalho de manhã à tarde para sustentar uma família e não tenho tempo de estudar. Mas se eu fizer uma distância, eu consigo realizar o meu sonho de ter uma formação. Que eu acho que é o grande chamado do negócio está aí. A grande tacada do negócio está aí, né? De você não podendo, porque você não consegue se deslocar. E o custo disso também, né? Se vamos pensar em nível de custo, hoje, para mim estudar numa faculdade, eu ir para uma escola, para um curso que eu vou fazer, eu vou ter que me deslocar, eu vou ter que gastar dinheiro com condução, alimentação, o cansaço de chegar do dia do trabalho. E no ensino à distância, você pode montar o seu horário. Exato. E o mais importante, aquelas pessoas que não tinham mais aquela vontade, aquele prazer de estudar, acabam adquirindo, voltando novos profissionais, Com certeza. preparando novos profissionais para o mercado. Com certeza. Muitos casos. Né? Muito interessante isso, Sim, né? Eu sim. acho que isso aí é uma coisa que, eu acho fantástico isso. Inclusive, eu estou fazendo um EAD. Agora eu estou fazendo uma faculdade na minha área, que eu nunca fiz. Eu fiz a minha formação por ser filosofia, mas o conhecimento técnico que eu tenho, agregado com o meu conhecimento pedagógico, me proporciona ter o dom de chegar e explicar, mostrar como que é. Porque tem muitas vezes, é o que a gente falou, existem professores que são formados aí, professores não, técnicos, médicos, advogados, e vão querer dar aula numa faculdade, ou querer dar aula num curso técnico, alguma coisa, mas eles têm o conhecimento técnico, mas não têm o conhecimento pedagógico. Que isso que é o grande confronto da história. Sim. Né? Você, como professora, com certeza, entendeu tudo isso que eu falei. A gente vive isso diariamente, né? Para quem, trazendo agora até um fechamento, né? Para quem gosta da área de tecnologia e pretende trabalhar nessa área, existe um curso recente, né? Chamado Designer Instrucional. Então, ele trabalha a tecnologia, trabalha assim, mostrando uma série dessas ferramentas que nós estávamos falando, mas como você pode extrair dessas ferramentas ou, inclusive, personalizar essas ferramentas dependendo da necessidade do seu cliente, que pode ser uma instituição de ensino, pode ser um curso livre e muitas vezes pode ser um curso presencial, por exemplo, uma escola de idiomas, né, uma escola de informática, que resolve trabalhar com um apoio, com um material complementar. Quando não tem essa ferramenta, eu, por exemplo, utilizo às vezes até grupos no próprio Facebook, com grupos de alunos em que eles interagem, eles participam bastante, né? Muito bem, estamos acabando. Não deu nem pro gasto. Dá pra brincar com isso aí, dá pra gente fazer mais uns 3, 4. Todos os programas que a gente faz aqui, aí dá pra fazer uns 3, 4. O Nostalgia é pra fazer 10. Eu falei que a cada 10 programas nós vamos fazer um Nostalgia. Então nós agora do 23º, nós vamos ter o 3º Nostalgia. E nós temos que fazer o do primeiro programa que nós fizemos juntos, eu e você, lá atrás, referente à televisão, nós temos que fazer alguma coisa sobre... Aí é com você, senhora Ângela, vai pondo um tema aí pra gente poder falar. Está acabando mais um programa Mundo Tecnológico aqui ao vivo, gravado, né, no canal 7 da NET. Minha querida amiga, muito obrigado, um Feliz Natal para você,
tudo de bom, saúde, paz e que o ano de 2017 seja repleto de felicidade para nós. Suas considerações finais. Muito obrigada novamente pela oportunidade. Meu querido mestre, professor Não fala isso, Deoclésio, que tive a oportunidade de trabalharmos juntos, de aprender bastante, vivemos junto aí esse processo de mudança, inclusive. E agora estamos vivendo junto uma outra fase, né? Uma outra fase. Uma fase que é uma fase que a gente uniu todos os nossos conhecimentos, né? Em prol desse negócio que vocês estão vendo aqui, que é esse mundo tecnológico nosso, né? Todo midiático, né? Tudo imediato, é tudo da hora. Diferente. Feliz Natal a todos, um ótimo final de ano para os nossos amigos, queridos professores. Aproveitem bastante as férias, porque elas são curtas, passam sempre muito rápido, né? Férias no período de Natal e Ano Novo a gente não sente, quando vê já passou, né? Já acabou. Então, um Feliz Natal e um próspero 2017, muito tecnológico, com novidades aí que nós já estamos preparando, presenciamos, né? E até 2017. Muito bem, está acabando mais um programa Mundo Tecnológico aqui pelo canal 7 da NET. Mais uma vez, desejo a todos um Feliz Natal, que Jesus possa abençoar todos os lares, de todas as casas, de todas as famílias desse mundo. Aqui também fica uma mensagem aí, né, para os familiares dos jogadores lá da Chapecoense, né, que sofreram aquele trágico acidente, né, e que conforte essas famílias, né? Uma hora dessa a gente tem que falar de Deus, a gente não fala só de tecnologia, a gente não fala só de brincadeira, a gente tem que falar que Deus está presente na vida da gente 24 horas por dia. Graças a Ele a gente está aqui. Ele sabe a hora que a gente tem que estar aqui e a hora que a gente não tem que mais estar aqui. Então a gente tem que estar preparado para isso. Obrigado. Obrigado a meus filhos, Caio, Paloma e Bianca. Obrigado a minha esposa, Cristiane. E até o próximo programa.